Gostaria de chamar agora o senador Eduardo Suplicy. Querido Wagner Freitas, que deixa o seu mandato, passa o bastão na Contraf, prezado Rubens Romano, da UGT, querido João Felício, da CUT Nacional, querida Sônia Rocha, presidente da FETEC, do Centro-Norte, caro Luiz Cláudio Marcolino, presidente dos sindicatos bancários, Gerson Almeida, secretário-geral da Presidência da República, querido presidente de nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Berzuini, caro Carlos Cordeiro, novo presidente da Contraf. Eu queria muito aqui lhe saudar, desejar muito sucesso para levar adiante os propósitos daquela que foi, primeiro, uma entidade dos bancários, para hoje se tornar uma entidade, ou mais recentemente, de todos os que trabalham nas instituições financeiras. Eu queria aproveitar para saudar o Feijó e o Adi dos Santos Lima. Vocês me convidaram para estar em Serra Negra na semana passada. Eu estava com excesso de atribuições, concomitantemente. Na quarta-feira eram votações, na sexta, quando foi o momento que me convidaram, eu também estava com a dificuldade de ser 3 ao mesmo tempo, não deu para ir à Serra Negra e cumprir os outros compromissos que eu tinha naquela noite. Era os 50 anos do nosso prefeito de Osasco e mais a aula que eu tive, a outra palestra que eu tive, não havia tempo hábil, só se tivesse ido de helicóptero, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, inclusive porque imaginei que iria lhes encontrar a todo o pessoal, aos queridos companheiros da CUT estadual, da CUT nacional, o meu grande abraço. E gostaria de dizer que se há uma característica importante hoje, e nós ouvimos nesta semana ali no Senado Federal, ontem o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, hoje o Guido Mantega, ministro da Fazenda, e todos eles apontaram uma característica, e inclusive pessoas que por acaso me visitaram esta semana, ainda hoje o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Suécia, que ressaltou a qualidade extraordinária do sistema financeiro brasileiro, que está com um grau de organização bem superior, por exemplo, àquele que existe na Rússia, nos países chamados dos BRICS, como na Índia, na China, e é muito... Eu quero dizer que este maior grau de organização do sistema financeiro brasileiro tem muito a ver com a organização dos trabalhadores em todos os bancos, em todas as instituições financeiras no Brasil ao longo destes anos. Eu tenho procurado acompanhar vocês em muitos dos passos, desde o tempo em que o Gilmar Carneiro era meu aluno na GV e já membro do sindicato, e acabou ele na minha... Certo dia teve um momento no auditório da GV que eu tinha convidado o Jânio Quadros para fazer uma palestra, que estava depois de 20 anos de estar afastado, e eis que Gilmar Carneiro, de repente, começa a fazer uma pergunta para ele, que ele ficou tão assustado com o Gilmar Carneiro que quase pediu para ele sair da sala de aula. Mas eu nunca me esqueço deste momento, mas só para citar algumas coisas que aconteceram em todas as batalhas de vocês, por exemplo, do Banespa, do Banco do Brasil, depois em todas as instituições. E gostaria de, inclusive,
fazer aqui uma sugestão aos companheiros da Contraf, da CUT, com respeito a uma evolução que me pareceu interessante por parte de umas empresas ou de uma empresa em especial, mas que eu, ainda na semana passada, saudei como um aspecto positivo. E se vocês assim considerarem, acredito que poderão estimular as instituições financeiras a seguir pelo mesmo caminho. Porque em todos os momentos em que houve, por exemplo, situações de crise, de demissões, ou situações de fusão de instituições financeiras, como, por exemplo, Itaú, Unibanco, ou tantas outras que ocorreram, Santander e Banespa e assim por diante, vocês muitas vezes tiveram dificuldades no relacionamento com aqueles que tomavam conta do novo grupo que surgia. E nestas oportunidades, seria muito importante que vocês tivessem o acesso completo às informações sobre toda a demonstração econômica financeira do grupo e, inclusive, a referência a quanto ganham aquelas pessoas que trabalham, inclusive, ali na direção, na presidência, no conselho de administração, no conselho fiscal e assim por diante. Pois bem, vocês sabem que em muitos dos países desenvolvidos hoje, tornou-se normal a publicação dos dados sobre isso. E houve uma empresa, a Usiminas, que há 3 semanas atrás, ou algo assim, está no último número de abril da revista Exame, ou da revista Isto é Dinheiro, perdão, ali há uma reportagem que foi justamente me levou a telefonar para o presidente da Usiminas para cumprimentá-lo. Inclusive telefonei depois para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários, que chegou a fazer uma consulta às 500 empresas de capital aberto sobre o que achavam da ideia de se publicar a remuneração de todos que trabalhavam na direção das empresas. E a resposta até agora foi um pouco de reserva. Imagine, tem tanta disparidade de remuneração no Brasil, isso aí vai até causar problema de segurança e tal, mas eu avalio que todo passo na direção de maior transparência, seja ali, por exemplo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, onde nós estamos exigindo que haja maior transparência em tudo que ali acontece, mas também no âmbito de cada empresa, seja do setor público, ou seja do setor privado, eu acho que os trabalhadores só têm a ganhar com essa transparência, especialmente na hora de estar dialogando sobre os ajustes de remuneração, a participação dos trabalhadores nos resultados das empresas, porque ao se saber qual é a evolução da remuneração da diretoria, de cada um dos membros e assim por diante, vocês terão muito mais elementos. Então, eu deixo aqui essa sugestão, porque gostaria, inclusive, se porventura a Contraf, a CUT, os sindicatos metalúrgicos do ABC e todos os sindicatos quiserem realizar uma avaliação desta experiência, dessa proposta, inclusive transmitir à opinião pública que esta é um bom passo, podem me enviar, que eu faço questão de lá da tribuna do Senado registrar a manifestação de vocês. Inclusive aqui aproveito para transmitir ao presidente do PT a minha sugestão de que iniciativas dessa natureza devem ser por nós saudadas também no âmbito de nosso partido. E, enfim, quero me colocar à disposição de, em qualquer momento que a Contraf necessite que a voz de vocês esteja lá sendo expressa no Senado Federal ou nas ruas de São Paulo, de qualquer cidade do Brasil, podem me chamar
que eu estarei junto de vocês. Um grande abraço, parabéns, Carlos, toda a força para vocês.